Imagine que você acorda hoje com uma esperança renovada no peito, sabendo que o impossível pode se tornar real quando colocamos nossa fé em ação. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesta mensagem inspiradora, baseada na força da oração para causas que parecem sem saída, como aquelas situações que nos deixam sem fôlego, como uma doença que os médicos dizem ser incurável, um casamento que parece destruído para sempre, ou um sonho profissional que foi pisoteado pelas circunstâncias da vida. Mas a Bíblia nos ensina que com Deus nada é impossível. Como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, onde o anjo diz a Maria que para Deus não há nada que não possa acontecer. E é essa verdade que queremos trazer para o seu coração agora, preparando você para uma transformação que começa no momento em que você decide orar com fé verdadeira, não uma fé superficial, mas aquela que move montanhas, como Jesus prometeu em Mateus capítulo 17, versículo 20, onde ele afirma que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer a uma montanha para se mover e ela obedecerá. Então, venha comigo nessa jornada espiritual, onde vamos explorar como a oração pode abrir portas que pareciam trancadas para sempre, trazendo paz, cura e vitórias inesperadas para a sua vida cotidiana. Porque Deus não é um espectador distante, Ele é o Pai amoroso que ouve cada sussurro do nosso coração e age quando confiamos nele de todo o coração, sem duvidar. E para isso, vamos mergulhar em histórias da Bíblia que mostram como pessoas comuns enfrentaram o impossível e viram milagres acontecerem, começando pela história de Abraão e Sara, que já estavam velhos, com mais de 90 anos, e ainda assim, Deus prometeu um filho, algo que humanamente era ridículo, mas através da fé e da oração persistente, Isaque nasceu, provando que o tempo de Deus não segue o nosso relógio, e isso nos lembra que talvez você esteja esperando há anos por uma resposta, sentindo que o impossível está batendo à sua porta. Mas a oração de fé é a chave que gira essa fechadura, convidando o poder divino para entrar e mudar tudo. Então respire fundo e sinta essa mensagem tocando sua alma, porque ela foi preparada com carinho para você que se sente cansado de lutar sozinho, para você que chora à noite pedindo um sinal. E aqui está o sinal. Deus está dizendo que a transformação começa agora. Basta você abrir o coração e orar com convicção, deixando que Ele tome as rédeas da sua história. E ao longo dessa reflexão, vamos construir juntos uma oração poderosa que você pode repetir todos os dias, fortalecendo sua fé e atraindo o milagre que parece distante, mas que na verdade está mais perto do que você imagina, porque o Senhor é especialista em virar o jogo quando tudo parece perdido, como fez com Jó, que perdeu tudo: família, saúde, bens, mas através da oração e da fidelidade, viu tudo ser restaurado em dobro. E é essa restauração que queremos invocar para a sua vida hoje. Então, fique comigo até o final, porque cada palavra aqui é um degrau para a sua vitória espiritual e emocional, ajudando você a enxergar o impossível, não como um muro, mas como uma oportunidade para Deus mostrar sua glória. E vamos começar refletindo sobre o que significa orar pelo impossível, não como um pedido desesperado, mas como uma declaração de confiança no Criador que formou o universo com uma palavra e pode refazer a sua realidade com a mesma facilidade, imaginando que você está em um deserto seco, sem água, como o povo de Israel no Êxodo, e Moisés ora, bate na rocha e surge água fresca. Isso nos ensina que em meio à seca da vida, a oração faz brotar fontes de esperança. E talvez sua causa impossível seja financeira, como uma dívida que cresce como uma bola de neve. É o profissional, como um emprego que sumiu do mapa, depois de anos de dedicação como Mas mude isso para um contador que viu sua carreira desabar, e através da fé Deus abre novas portas, como aconteceu com José, que de escravo virou governador,
mostrando que o fundo do poço pode ser o começo de uma ascensão divina. Não permita que essa mensagem encha seu coração de coragem, porque orar pelo impossível não é loucura, é sabedoria espiritual. É reconhecer que nossas forças são limitadas, mas as de Deus são infinitas. E ao orarmos, estamos convidando esse poder para atuar em nossas vidas, transformando lágrimas em sorrisos, dor em cura e fracasso em testemunho. E vamos aprofundar isso pensando em como a fé ativa a oração. Não basta repetir palavras vazias, é preciso acreditar de verdade. Como a mulher hemorrágica que tocou na roupa de Jesus e foi curada instantaneamente porque sua fé a salvou. E talvez você esteja sangrando emocionalmente há 12 anos, como ela. Mas hoje é o dia de estender a mão pela fé e receber a cura, porque Deus está passando perto de você através dessa mensagem, pronto para dizer que sua fé te salvou. Vamos construir uma base sólida para a sua oração diária, começando com gratidão pelo que já temos, mesmo no meio da tempestade, porque agradecer abre o céu para mais bênçãos, e em seguida confessar os medos e dúvidas, entregando tudo a Deus, pedindo que Ele fortaleça nossa fé, para vermos o impossível acontecer, como na multiplicação dos pães e peixes, onde 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares, provando que o pouco nas mãos de Deus vira abundância. E se sua causa impossível for um relacionamento rompido, como um divórcio que parece inevitável, ore pela reconciliação, crendo que Deus pode amolecer corações duros, como fez com Faraó, mas no final libertou o povo. E assim, passo a passo, sua oração se torna uma arma poderosa contra o impossível, trazendo paz ao seu coração e preparando o terreno para o milagre. Porque Deus honra a fé persistente, como a viúva que insistiu com o juiz injusto e conseguiu justiça. Imagine então o que um pai justo fará por você. E vamos continuar essa reflexão sentindo o calor do Espírito Santo nos envolvendo, porque essa mensagem não é só palavras, é um convite para uma experiência real com Deus, onde o impossível começa a se desfazer diante da sua oração de fé. E a transformação que você tanto anseia inicia agora mesmo, no silêncio do seu coração, onde Deus ouve e responde com amor eterno. Continuando nossa jornada espiritual nessa oração de fé para o impossível, vamos agora mergulhar mais fundo em como lidar com as dúvidas que surgem quando o milagre demora, porque é normal questionar quando as coisas não mudam rápido, mas a Bíblia nos encoraja a perseverar, como em Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, onde heróis como Noé construíram a arca, por 100 anos sem ver chuva, mas creram na palavra de Deus e foram salvos. E isso nos lembra que sua causa impossível, talvez uma infertilidade que dura há 15 anos, como uma família que sonha com filhos, mas enfrenta barreiras médicas, pode ser transformada se você persistir em orar, crendo que Deus tem um plano maior, como teve para Ana, que chorou no templo e recebeu Samuel, um profeta que mudou a nação. Então não desanice o impossível, parece teimar em ficar. Use a oração para fortalecer sua paciência, pedindo que Deus renove suas forças como as da águia, que voa alto mesmo após o cansaço. E imagine que você é como Davi enfrentando Golias, um gigante, que representa seu problema enorme, como uma depressão que paralisa, ou uma perda financeira que ameaça tudo. Mas com uma funda de fé e pedras de oração, você pode derrubar esse gigante, porque Deus não olha o tamanho do inimigo, mas o tamanho da sua confiança nele. E ao orarmos pelo impossível, estamos declarando que cremos em um Deus
que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, quando todos achavam que era tarde demais. Mas Jesus disse que para a glória de Deus, e assim sua situação que cheira à morte, pode reviver com frescor de vida, trazendo testemunho para muitos. E vamos pensar em como incorporar louvor na oração, porque louvar em meio à crise é uma fé radical, como Paulo e Silas na prisão, cantando hinos à meia-noite e vendo as portas se abrirem com um terremoto divino. Então experimente louvar Deus pelo milagre. Antes de vê-lo, agradeça pela cura que virá, pela porta que se abrirá, pela reconciliação que acontecerá. E sinta como isso muda sua perspectiva, transformando ansiedade em expectativa. Alegre, porque o louvor atrai a presença de Deus, que habita nos louvores do seu povo, e em sua causa impossível, talvez um vício que prende há 20 anos, como um fumante que tenta parar, mas recai. Ore com louvor crendo que Deus liberta completamente, como libertou os israelitas do Egito, e veja correntes se quebrando. E continuando, vamos refletir sobre o papel do jejum na oração para o impossível, não como uma dieta, mas como um ato de humildade, negando o corpo para alimentar o espírito, como Jesus ensinou que alguns demônios só saem com oração e jejum, e talvez sua barreira seja espiritual, como uma opressão que pesa no peito. Mas ao jejuar e orar, você ganha autoridade para expulsar o mal e receber o bem. E isso nos leva a histórias modernas, inspiradas na Bíblia, como alguém que era engenheiro e perdeu o emprego aos 45 anos, sentindo que recontratar era impossível, mas orou com fé e viu uma oportunidade melhor surgir, provando que Deus providencia no tempo certo. E assim incorpore esses elementos na sua rotina, orando de manhã com gratidão, ao meio-dia com persistência, à noite com louvor, e veja o impossível se aproximando do possível, porque Deus é fiel às suas promessas, como em Jeremias capítulo 32, versículo 17, onde diz que nada é difícil demais para Ele. E sinta essa verdade aquecendo seu coração, dissipando o frio do desespero. E vamos imaginar juntos uma oração específica para causas impossíveis, começando com Pai Celestial. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, e entrego a Ti essa situação que me aflige, como uma saúde fragilizada por uma doença rara, crendo que o Senhor pode curar como curou o cego de nascença, e peço que fortaleça minha fé, para não duvidar, e repita isso diariamente, sentindo o poder crescer dentro de você, transformando sua vida de dentro para fora, porque a fé não é ver para crer, mas crer para ver, e nessa crença milagres acontecem, portas se abrem, corações se curam, o impossível vira história de vitória, que você contará para inspirar outros. E ao prosseguirmos, lembre-se que Deus usa o impossível para nos aproximar dele, como na vida de Pedro, que andou sobre as águas, mas afundou ao duvidar. Mas Jesus o salvou imediatamente, mostrando que mesmo na dúvida, Ele estende a mão. Então não tema errar na fé, apenas volte a orar e confie. Isso nos prepara para mais reflexões profundas sobre como a comunidade de fé apoia na oração pelo impossível, porque orar sozinho é bom, mas orar com irmãos multiplica o poder, como em Atos capítulo 12, onde a igreja orou por Pedro na prisão e um anjo o libertou. Então busque amigos de fé para orarem com você pela sua causa. Seja um filho rebelde que parece perdido como o pródigo que voltou, e veja o milagre coletivo acontecer, fortalecendo laços e fé coletiva. E antes de continuarmos essa conversa tão especial, quero te dizer algo do fundo do coração, como se estivéssemos sentados juntos em um café espiritual,
compartilhando os segredos da alma. Você que está aí, do outro lado da tela, é alguém único para sua presença aqui me toca profundamente, porque sei que você veio buscando algo real. Isso me faz sentir conectado a você de uma forma verdadeira. Então, se essa mensagem está ressoando no seu espírito, me ajude a espalhar essa luz inscrevendo-se no canal. Vozes não por obrigação, mas porque juntos podemos formar uma família de oração que apoia uns aos outros nas causas impossíveis. E nos comentários, conte um pouquinho da sua jornada, o que te trouxe até aqui hoje, porque ler suas palavras me enche de alegria e nos une ainda mais nessa caminhada de fé. Você é especial e sua voz importa aqui, avançando nessa mensagem transformadora sobre oração de fé para o impossível. Vamos agora explorar como lidar com as decepções passadas que tentam roubar nossa esperança, porque muitas vezes o impossível parece maior por causa de feridas antigas, como promessas quebradas ou sonhos frustrados. Mas a Bíblia nos mostra que Deus restaura o tempo perdido, como em Joel, capítulo 2, versículo 25, onde ele promete devolver os anos que o gafanhoto comeu. Isso significa que sua causa impossível, talvez uma carreira estagnada aos 50 anos, como um artista que viu suas obras ignoradas, pode florescer de novo se você orar com fé renovada, crendo que Deus tem um tempo de colheita após a seca. E pense na viúva de Naim, que perdeu o filho único, algo irreversível humanamente, mas Jesus o ressuscitou, tocando o caixão e devolvendo vida. Então ore pela ressurreição da sua alegria, da sua família, do seu propósito, e veja Deus tocar no que está morto e trazer vida abundante, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E na oração, confessamos nossas decepções, dizendo: Senhor, cura minhas feridas antigas, para que eu creia no impossível hoje e sinta a paz descendo como um bálsamo, curando o coração partido, preparando para o milagre que virá. E vamos refletir sobre o poder das palavras na oração, porque Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que morte e vida estão no poder da língua. Então fale vida sobre sua situação impossível, que a vitória está vindo, em vez de repetir o problema, como os espias que viram gigantes em Canaã e desanimaram o povo. Mas Josué e Calebe creram e herdaram a terra. Então seja como eles, ore, declarando posse sobre o impossível, como uma casa própria que parece distante para um trabalhador simples de 38 anos. Mas com fé, Deus providencia. E incorpore versos bíblicos na sua oração, repetindo Filipenses capítulo 4, versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e sinta forças sobrenaturais surgindo, transformando fraqueza em poder, dúvida em certeza. E isso nos leva a pensar em como o arrependimento abre caminhos para o impossível, porque pecados não confessados bloqueiam bênçãos como mas ao orarmos com arrependimento sincero, Deus perdoa e remove barreiras, como fez com o filho pródigo que voltou e foi recebido com festa. Então examine seu coração, peça perdão por qualquer amargura ou incredulidade, e veja portas se abrindo para milagre, talvez em uma amizade rompida há 8 anos, orando por perdão mútuo e reconciliação divina, e continue orando com expectativa, visualizando o milagre, como Abraão que via estrelas, representando descendentes, mesmo sem filhos, e creu, tornando-se pai de nações. Então visualizou sua cura, sua prosperidade, sua família unida,
e ore crendo que já está feito no céu, manifestando na terra, porque Mateus capítulo 6, versículo 10, nos ensina a pedir que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, e isso inclui o impossível se tornando real na sua vida, e vamos aprofundar no papel do Espírito Santo na oração, porque Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos orar. Então convido o Espírito a orar através de você pela sua causa, seja uma batalha legal que parece perdida, como um processo judicial de 10 anos, e sinta ele guiando suas palavras, trazendo sabedoria e favor divino, transformando o juiz em aliados, como Deus mudou o coração de Ciro para libertar os judeus, e assim sua oração ganha profundidade, tocando o trono de Deus diretamente, e reflita sobre como a gratidão multiplica milagres, porque ao agradecer pelo que virá, como o leproso que voltou para agradecer, e foi curado completamente, você atrai mais bênçãos. Então comece sua oração com graças pelo ar que respira, pela força que tem, e depois peça o impossível com coração grato, vendo Deus responder com generosidade. Isso nos prepara para entender que o impossível serve para glorificar Deus, como na cura do paralítico, em Marcos capítulo 1. De amigos baixaram pelo telhado, e Jesus o curou para que todos vissem sua autoridade. Então sua situação pode ser uma plataforma para testemunho, orando não só pela solução, mas para que Deus seja glorificado nela, e sinta propósito mesmo na espera, sabendo que o final será de vitória e louvor. E continuando, vamos imaginar uma oração coletiva, onde você se une a mim agora dizendo: Pai, eu entrego meu impossível a Ti, crendo que o Senhor fará o que o homem não pode. Amém. E sinta a energia da fé compartilhar, fortalecendo sua jornada espiritual. Prosseguindo com essa reflexão emocionante sobre oração de fé para o impossível, vamos agora falar sobre como enfrentar o medo que acompanha as causas sem saída, porque o medo paralisa. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que você pode orar contra o medo que cerca sua situação, como uma ameaça de perda de casa aos 60 anos, orando por provisão divina, como maná no deserto. E veja o medo se dissipar à medida que a fé cresce, transformando noites de insônia em descanso confiante, porque Salmos capítulo 23, versículo 4, nos assegura que mesmo no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois Deus está conosco. E na oração declare isso sobre sua causa impossível, como uma doença terminal diagnosticada em um parente próximo, crendo que Deus é o médico dos médicos, como curou Ezequias, adicionando 15 anos à sua vida após uma oração chorosa, e sinta conforto divino envolvendo você, trazendo esperança onde havia desespero. E vamos refletir sobre o perdão como chave para o impossível, porque mágoas guardadas bloqueiam milagres, como Jesus ensinou em Marcos capítulo 11 versículo 25. Perdoe para ser perdoado. Então ore perdoando quem te feriu, liberando amarras espirituais, e veja relacionamentos impossíveis se restaurarem, como irmãos afastados por herança, que se reconciliam após oração sincera. Isso libera fluxo de bênçãos, curando feridas profundas, e continua orando com especificidade, não vagamente, mas nomeando o impossível, como Bartimeu, que gritou por misericórdia e especificou querer ver, e Jesus o curou.
Então nomeie sua dívida, sua dor, seu sonho, e creia na resposta precisa de Deus. Isso nos leva a histórias de transformação, como Saulo, que de perseguidor virou Paulo após um encontro divino, mostrando que até personalidades impossíveis mudam com oração. Talvez um familiar ateu que começa a crer após suas intercessões e sinta o poder da persistência, orando sem cessar, como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 manda, tornando a oração um estilo de vida, não um evento, e veja o impossível cedendo gradualmente, como muralhas de Jericó que caíram após 7 dias de marcha e gritos de fé. Então marche em oração ao redor do seu problema, crendo na queda inevitável, e reflita sobre como a humildade atrai o favor de Deus, porque Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ore com humildade, reconhecendo que sem Deus nada podemos, e veja milagres em áreas como finanças estagnadas, onde um humilde pedido traz prosperidade inesperada, como a viúva que deu suas últimas moedas e foi elogiada por Jesus, inspirando generosidade divina. Incorpore humildade na sua oração diária, dizendo: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Faça o impossível em mim, e sinta sua presença crescendo, dissipando orgulho e trazendo vitórias. E vamos imaginar uma oração de entrega. Pai, tomo o medo e o entrego a ti. Creio no teu poder para o impossível. Amém. E repita isso quando o pânico bater, transformando fraqueza em força. E continuando, pense no testemunho que virá, porque Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então ore visualizando seu testemunho, contando como Deus virou o jogo. Isso fortalece sua fé atual, preparando para compartilhar com outros, inspirando uma cadeia de milagres. Isso nos une em comunidade, orando uns pelos outros, multiplicando o poder contra o impossível, como na igreja primitiva que via sinais e prodígios. E sinta essa unidade agora, sabendo que não está sozinho nessa batalha espiritual. Finalmente, chegando ao coração dessa mensagem sobre oração de fé para o impossível, vamos concluir com uma oração poderosa que você pode fazer sumindo tudo o que refletimos. E sinta o Espírito Santo nos guiando nesse momento sagrado. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com corações abertos e cheios de fé, reconhecendo que o Senhor é o Deus que faz o impossível se tornar real, como prometeu em Sua palavra, e entregamos a Ti todas as causas que parecem sem esperança, sejam doenças que desafiam a medicina, relacionamentos despedaçados, sonhos profissionais esmagados, ou qualquer barreira que nos aflige, crendo que o Senhor pode mudar tudo em um instante. Fortalece nossa fé para não duvidarmos, remove o medo e as dúvidas que nos cercam, e nos encha de esperança renovada, como fizeste com tantos na Bíblia, de Abraão a Paulo, que viram milagres através da oração persistente. Ensina-nos a louvar em meio à espera, a perdoar para liberar bênçãos, a jejuar para ganhar autoridade e a declarar vida sobre nossas situações. Que o Teu Espírito interceda por nós quando as palavras faltarem, e que vejamos portas se abrindo, gigantes caindo, e vidas sendo transformadas para a Tua glória. Em nome de Jesus, que é o autor da nossa salvação, e que essa oração ecoe no seu dia a dia, trazendo a transformação que começa agora. Porque Deus está agindo, mesmo que não vejamos ainda, e sinta a paz que excede todo o entendimento, guardando seu coração
preparando para testemunhar o impossível virando possível. E antes de nos despedirmos, quero te abraçar virtualmente com todo o carinho, porque você que chegou até aqui é como um amigo querido nessa jornada de fé. Sua dedicação me emociona de verdade. E para continuarmos essa conexão linda, inscreva-se no canal Vozes em Adoração, se sentir no coração, porque assim você faz parte dessa família espiritual que ora pelas causas impossíveis de todos. E nos comentários, compartilhe sua história pessoal. Conte como Deus já agiu no impossível da sua vida, ou o que você está enfrentando agora, e sugira temas que toquem sua alma, como orações para cura emocional ou prosperidade financeira, porque suas ideias nos inspiram e nos unem ainda mais. Você é valioso para nós, e juntos veremos mais milagres acontecer.